Uma alegria estar aqui com você e parabéns para você que chegou até aqui. Vimos em nosso último encontro que existe uma diferença entre resultado econômico e financeiro e que os dois são importantes de serem analisados. Por isso, a contabilidade se preocupa em apresentar informações sobre as duas situações através do DRE e do demonstrativo de fluxo de caixa, o DFC. O objetivo do DFC, como o próprio nome indica, é verificar tudo o que passou pelo caixa da empresa. Em algum momento, tudo passa pelo caixa de uma empresa, e é importante que a empresa gere caixa na sua operação para se manter saudável no longo prazo. No senso comum, todo empreendedor acompanha, ou pelo menos deveria, o que entra ou sai do seu caixa. Mas vamos ver que o DFC vai além de somente mostrar o que entra e sai. Ele também divide os itens em três categorias, o chamado fluxo operacional, o fluxo de financiamento e o fluxo de investimentos. Vamos ver tudo isso em mais detalhes nessa aula e continuar analisando os dados reais através do nosso estudo de caso. Bons estudos! Olá, bem-vindo! Vamos então falar sobre o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Até aqui nós vimos que o objetivo da contabilidade é verificar as mudanças no patrimônio de uma entidade ou uma empresa. Então nós podemos ter um patrimônio no início do exercício social, um patrimônio no fim do exercício social, e vimos também que na DRE, demonstração de resultados do exercício, ocorre a apuração do resultado pelo regime econômico ou de competência. Nós vimos que no regime econômico eu tenho que considerar todas as vendas que a empresa faz, ou as suas receitas, e todos os sacrifícios que a empresa realiza para obter aquelas receitas. É através da DRE que eu consigo verificar justamente essas mudanças no patrimônio da empresa e o resultado interferindo lá no patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, né? Os sócios, eles decidem qual que é o destino do resultado que eles vão dar. Existe um outro demonstrativo bastante importante, que é a demonstração de fluxo de caixa. Então, nessa demonstração, o objetivo dela é verificar somente as variações que acontecem na conta chamada caixa e equivalentes de caixa. Equivalentes de caixa porque hoje em dia você não deixa mais o dinheiro lá parado na caixa registradora, vai ficar numa aplicação financeira com facilidade de resgate, né, alta liquidez e com bastante segurança. Então a gente chama caixa e equivalentes de caixa. Esse demonstrativo é importante justamente porque ele dá uma perspectiva do resultado financeiro da empresa. Então, enquanto o DRE mostra o resultado econômico, de acordo com aquela lógica do regime de competência, aqui ele vai mostrar o resultado financeiro. Então, é um pouco mais simples, porque no senso comum todo mundo pensa dessa forma, né? Tudo que entra e sai do meu bolso. Mas a gente sabe que eu não posso considerar essa lógica para calcular o meu resultado econômico, para saber se a empresa dá lucro ou prejuízo econômico, tá? Mas aqui na parte financeira é exatamente isso, é bem simples, é saber tudo que entrou e tudo que saiu do bolso. Então a gente vai aprofundar um pouco esse assunto. Esse demonstrativo, aqui colocado de maneira bastante simplificada, né, entradas e saídas, ele vai justamente mostrar a variação que aconteceu no meu caixa ao longo desse exercício social. Então, eu posso ter começado com caixa de X e terminado com caixa de Y. Eu vou ver tudo que entrou e saiu do caixa nesse período. O demonstrativo de fluxo de caixa ele é um pouco mais elaborado do que aquela lógica simples que eu passei de entradas e saídas, porque ele é dividido em três perspectivas que são fundamentais para entender a realidade da situação financeira da empresa. A primeira delas é a parte operacional. Na parte operacional, eu estou interessado em verificar justamente o que entrou e saiu do caixa do ponto de vista da operação da empresa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa que vende cursos virtuais, o dinheiro que entra no caixa é o dinheiro que os clientes que compraram esses cursos estão pagando pelos cursos. Né? Se eu terceirizo um serviço para fazer edição de slides, alguma coisa desse tipo, então é um dinheiro que sai do meu caixa relacionado à atividade operacional. Existem outras coisas que não estão relacionadas à operação da empresa. Tá? A gente já vai ver mais adiante isso e vai ficar mais claro. Então, o fluxo operacional, pelo método indireto, que a gente já vai ver mais adiante, ele é observado através da análise das variações das contas do circulante do balanço patrimonial.
A segunda perspectiva é a do fluxo de caixa das atividades de investimento. Vamos pegar como exemplo o computador que eu estou utilizando para ministrar as aulas. A partir do momento que eu compro esse computador, ele é um imobilizado, como a gente já viu, né? O objetivo da minha empresa é ministrar as aulas, não é comprar e vender computadores. Então, ele vai ser um imobilizado, é um investimento que eu fiz. Da mesma forma, quando eu vender esse computador, se eu vender ele por um valor residual, digamos, daqui a 5 anos, ele também vai ser uma entrada no caixa da minha empresa, mas é uma atividade de investimento, não é uma atividade da operação da minha empresa. A operação da minha empresa é produzir e vender os cursos, e não é comprar e revender computadores. Então, as coisas, do ponto de vista do fluxo de caixa, são separadas, segregadas dessa forma. E, por fim, eu tenho o fluxo de caixa das atividades de financiamento. Atividades de financiamento são os valores que entram na minha empresa, o recurso que entra na minha empresa, seja de aporte de sócios, seja de crédito que eu tomei numa instituição financeira, e também os recursos que saem da minha empresa. Seja para pagar os sócios, uma remuneração dos sócios na forma de dividendos, por exemplo, ou então pagar a dívida que eu contraí na instituição financeira, isso são fluxos de financiamento. Então, o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, ele é estruturado nesses três grandes grupos e fica bem claro, né, a importância de a gente olhar para essas coisas de forma separada. Tá? O DFC ele não se confunde com o fluxo de caixa gerencial, onde muitas vezes eu posso até misturar essas coisas. Tá? Então, o demonstrativo de fluxo de caixa ele tem essa estrutura específica que é determinada em regulação. A elaboração do fluxo de caixa pode ser desenvolvida a partir de dois métodos, dois modelos. O modelo indireto, que é o mais utilizado, ele vai mostrar as alterações no giro, então ele vai pegar o ativo e o passivo e vai ver o que aumentou e diminuiu partindo dessa lógica daquilo que interfere no caixa. Existe também um modelo direto, mas eu não vou abordar aqui nessa videoaula, porque o mais utilizado é o indireto. Então vamos ver alguns exemplos e depois a gente vai partir para a situação da companhia aérea. Neste exemplo, então, nós temos o balanço patrimonial de dois períodos, o período X1 e o período X2, e nós temos também a DRE do período X2. Tá? Então seria desse período aqui no balanço patrimonial. Para verificar o DFC, o demonstrativo de fluxo de caixa, pelo método indireto, eu vou precisar dessas informações, ou seja, eu vou partir da DRE e também vou precisar olhar para o meu balanço patrimonial de fim de período e também do início do período, ou fim do período anterior, porque eu preciso fazer a comparação entre esses valores que estão lá disponíveis no balanço patrimonial a partir dessa lógica do que interfere em entradas e saídas do caixa. Então, eu tenho todos esses valores aqui de ativo circulante, não circulante, passivo e também de patrimônio líquido, e esse aqui é o resultado da empresa que foi no período de X2 de 300. Existem algumas outras informações aqui indicando que a empresa calculou dividendos à base de 30% do lucro líquido, né? O lucro líquido foi esse aqui, e também o imposto de renda a pagar está no passivo circulante, quer dizer, a empresa não pagou o imposto de renda. Então, se eu verificar aqui, né, esses 200 que estão aqui registrados na DRE, é exatamente o que aumentou aqui o meu balanço patrimonial em IR a pagar, imposto de renda a pagar. É claro que essa aqui é uma situação simplificada, mas meu objetivo aqui é justamente fazer você entender essa lógica do que afeta o caixa quando eu olho para essas variações das contas no balanço patrimonial. Às vezes pode ser um pouco contra-intuitivo, porque a gente, quando olha para o balanço patrimonial, tem, de certa forma, uma perspectiva, e quando olha para o demonstrativo de fluxo de caixa, tem uma perspectiva um pouco diferente. Mas vamos lá. Então, um primeiro ponto que eu vou destacar, vou começar pelo final, é o seguinte: o resultado do caixa no período foi menos 50. Tá? Onde está entre parênteses aqui é porque é negativo, foi menos 50. Se eu voltar aqui, eu vou ver exatamente isso, que o meu caixa ele diminuiu em 50. Ele era 150 e ele passou para 100. Então, o DFC ele vai simplesmente me mostrar o que aconteceu que fez o meu caixa diminuir de 50 para 100, dividindo em três perspectivas: operacional, de investimento e financeiro. Vamos olhar então. Para entender o que aconteceu dentro da perspectiva operacional, eu tenho que olhar para as contas do ativo circulante. Então, nesse exemplo, nós temos contas de duplicatas a receber, de estoque
E no passivo circulante, nós temos contas de fornecedores e imposto de renda a pagar. Aqui eu estou apresentando as variações nessas contas. Então, por exemplo, duplicatas a receber teve uma variação negativa de 300. Vamos voltar lá para confirmar. Duplicatas a receber, ela passou de 600 para 900. Por que que isso aqui entrou como uma variação negativa? Justamente porque o aumento de duplicatas a receber significa, da perspectiva da empresa, que ela adiou o recebimento, ou seja, piorou a situação de caixa dela. Em vez de eu receber hoje, eu vou receber dali um tempo no futuro. Então, se eu aumento duplicatas a receber, eu estou piorando a situação do meu caixa. Por isso que eu falei que às vezes é um pouco contraintuitivo, né? Porque se eu olho para o balanço patrimonial, aumentou. Mas se eu olho para a perspectiva do caixa, diminuiu o meu caixa. Tá? O estoque, ele segue uma lógica semelhante. Então, se eu aumento o meu estoque, eu tenho dinheiro saindo do caixa para fazer esse pagamento, que foi justamente o que aconteceu. Os estoques de um período para o outro, eles passaram de 550 para 700. Então, eu tenho aqui um caixa negativo de 150. Então, se eu somar esses dois, eu tenho esses 450 aqui, que é o que saiu do caixa olhando para o ativo circulante, né, da perspectiva operacional. Agora vamos olhar para o passivo. Eu tenho a conta de fornecedores. Se eu aumentar a conta de fornecedores, eu vou adiar o pagamento. Então, eu vou melhorar o meu caixa. A lógica inversa do duplicatas a receber. Então, eu dou prazo para o meu cliente, eu não vou receber. Agora, se eu ganho o prazo do meu fornecedor, eu não pago. Então, eu melhoro a situação do meu caixa. E aqui foi justamente o que aconteceu. Essa conta de fornecedores, ela passou de 300 para 600. Então, melhorou aqui a situação do caixa em 300. Aumentou em 300. Imposto de renda, como a gente já viu, ele aumentou de 200 para 400 porque a empresa não pagou. E isso também interfere no caixa. Então, se eu somar esses dois aqui, eu vou ter 500. E fazendo aqui essa diferença do 450 e 500, eu vou ter que o fluxo de caixa das atividades operacionais da empresa foi de mais 50. Ok? Então, na operação, a empresa gerou mais 50. Essas aqui são as contas relacionadas à operação da empresa. Por isso que eu estou chamando isso aqui fluxo de caixa das atividades operacionais. Aqui é um exemplo simplificado, tá? Poderia ter, eventualmente, outras contas aqui. Mas eu acho que você já consegue entender bem a lógica a partir desse exemplo. Agora, eu vou olhar para aquelas contas relacionadas a atividades de financiamento. Então, nesse exemplo, eu tenho contas aqui, vamos ver, de empréstimos, empréstimo bancário. Empréstimo bancário, ele passou de 400 para 600. Então, se eu vou lá no banco e pego mais dinheiro emprestado, esse dinheiro entra no meu caixa. Esse dinheiro entra no meu caixa, da perspectiva do caixa, é positivo, né? Olhando para a lógica, peguei dívida, parece uma coisa ruim, né? Mas do ponto de vista do caixa, é positivo. É claro que eu não posso ficar aumentando o meu caixa só pegando dívida. Isso, em algum momento, vai trazer um problema para a empresa. Mas, olhando isoladamente, é um fator que aumenta o caixa. Então, novos empréstimos realizados aumentou em 200. Tá? Agora, vamos ver aqui a parte de financiamento. O financiamento era 500 e diminuiu para 100. Ou seja, esse saldo devedor que eu tinha aqui de 500, ele diminuiu. Isso significa que eu fui lá e paguei uma parte desse financiamento. Então, amortização do financiamento, menos 400. O fluxo de caixa das atividades de financiamento, ele foi negativo em 200. Ok? Agora vamos ver as atividades de investimento. Vamos ver o que aconteceu aqui. O que eu tenho de contas? Atividades de investimento. Vejam que eu já olhei para praticamente todas as contas aqui. Agora vamos ver. Capital social, ele ficou igual. Tá? Lucros acumulados eu não olho aqui, porque é justamente o que resta do balanço do DRE, desculpa. Eu vou olhar aqui para as contas do não circulante. Então, eu tenho realizável a longo prazo, ficou igual. Opa, investimento aumentou em 200. Aumentou em 200. Imobilizado ficou igual. E o intangível ficou igual. Então, eu tenho somente a conta de investimentos, que aumentou em 200, que é justamente o que vai entrar aqui. Tá? Agora, vejam que da perspectiva de caixa, quando eu faço um novo investimento, sai dinheiro do meu caixa. É aquela ideia que eu falei de eu comprar o computador. Se eu vou lá e compro o meu computador à vista, saiu o dinheiro do meu bolso. Tá? Então, se eu faço novos investimentos adquiridos,
saiu 200 do meu caixa. Tá? Então, a minha conta de investimento ela aumentou aqui de 400 para 600. Isso significa que saiu 200 do meu bolso. Tá? Se a conta diminuísse, significa que entrou um dinheiro no caixa. Então, concluindo, eu tenho fluxo de caixa das atividades operacionais, mais 50. Fluxo de caixa das atividades de financiamento, menos 200. Fluxo de caixa das atividades de investimento, menos 200. Tá? Então, eu vou partir do meu lucro líquido do exercício e vou ir somando a esses valores que eu encontrei e eu vou chegar, então, nesse menos 50. Ou seja, 300 mais 50, 350, menos 400 vai dar menos 50. E aí, bateu, né? Exatamente o valor aqui que variou o meu caixa. Então, o DFC ele vai mostrar simplesmente isso, mas uma informação muito importante, porque fica bem claro aqui que na atividade de operação, a empresa ela foi positiva. Entrou caixa pela atividade de operação. Isso é um ponto bastante relevante. Né? Se eu tenho uma empresa que não gera caixa sucessivamente na sua atividade de operação, da onde que vai vir o dinheiro? Ora, ou o dinheiro vem de mais dívida que eu vou pegando, vou contraindo de empréstimo, ou o dinheiro, mais dívida, né, ou mais dinheiro que os sócios colocam na empresa, ou então eu vou ter que me desfazer dos meus investimentos ou do meu imobilizado. Eu vou ter que ir vendendo isso. Só que se eu me desfizer disso, principalmente do imobilizado, em algum momento eu vou ficar sem equipamentos, sem máquinas para produzir. Né? Então, a empresa só é sustentável se ela gera caixa na sua atividade operacional. Tá? Eu espero que o fluxo de caixa das atividades operacionais da empresa seja muito mais positivo do que negativo. É claro que isso pode ser cíclico para algumas empresas, elas podem passar por fases de fluxo de caixa operacional negativo, tá? Mas eu espero que na maior parte do tempo ele seja positivo. Fluxos de caixa de atividades de financiamento e investimento, eles tendem a oscilar mais, porque em algum momento a empresa vai pegar crédito, em algum momento ela vai pagar aquele crédito, em algum momento os sócios vão colocar mais dinheiro na empresa, depois eles vão retirar proventos, dividendos da empresa, certo? Então agora vamos passar por um exemplo mais elaborado, onde a gente vai fazer a integração entre o balanço patrimonial, a DRE e o demonstrativo de fluxo de caixa. Bom, agora vamos resolver o nosso exemplo. Nós temos alguns eventos contábeis e aqui nós temos as demonstrações financeiras já elaboradas. Eu separei o balanço patrimonial. Aqui, diferente dos exemplos das aulas anteriores, o ativo e o passivo, o passivo está embaixo do ativo. Eu coloquei assim mais para facilitar o desenvolvimento. Aqui nós também estamos fazendo os meses, cada mês em uma coluna, também para facilitar o entendimento da integração entre os demonstrativos. Então, nós temos o ativo, aqui eu estou dando a abertura do que acontece no caixa e também em algumas contas relacionadas ao giro, para que a gente possa ter a visualização também do fluxo de caixa. Aqui embaixo eu tenho uma verificação de variação para entender se está correto o exercício, pois nós temos que ter ativo e passivo mais patrimônio líquido zerados. Aqui eu tenho a demonstração de resultados do exercício, então abaixo o fluxo de caixa pelo método indireto. Mas vamos então verificar o que acontece com cada um desses eventos contábeis. O primeiro deles é a constituição da empresa com capital social de 6 milhões, que é totalmente integralizado. Então, eu tenho uma entrada de caixa de 6 milhões, eu coloquei em verde as células onde eu estou dando um input de informação, 6 milhões, né? Aqui eu tenho o somatório do caixa, então aqui os 6 milhões, a contrapartida, nós já vimos no exemplo anterior, é o capital social, então eu tenho o capital social em 6 milhões também, eu tenho o total do ativo fechando com o total do passivo mais patrimônio líquido. A situação de caixa aqui é que eu tenho a entrada de 6 milhões, depois a gente já vai ver essa evolução. Do ponto de vista de resultados, não temos nada por enquanto. Em fevereiro, a empresa faz um investimento de 2 milhões em máquinas, sendo que 50% é financiado pelo sistema de amortização constante, 24 meses, juros de 1% ao mês, e 1 milhão
o investimento de 1 milhão em imóveis pagos à vista. Se você ainda não sabe o que é o sistema de amortização constante, eu recomendo que vejam o nosso curso sobre matemática financeira. Lá na quinta aula, se eu não me engano, nós estamos falando sobre o sistema de amortização constante, que eu preciso desenvolver aqui para poder verificar quanto que a empresa vai pagar de juros e também como que vai evoluir a dívida dela ao longo dos meses. Em fevereiro também ocorre a compra de estoques à vista por 1 milhão, mas vamos pegar essa primeira situação aqui, que é o investimento de 2 milhões, que 50% é financiado. Então, eu tenho que eu montei aqui ao lado, a tabela do financiamento. Então, como o próprio nome diz, sistema de amortização constante. A amortização é constante. No caso, eu tenho 24 meses e juros de 1%. Então, ele vai amortizando exatamente nessa proporção de 1 milhão, que é o tanto que ele está financiando. A máquina são 2 milhões, ele está financiando 50%. Então, 1 milhão dividido por 24, ele vai amortizando 41.667. Tá? E aqui os juros que ele vai pagando ao longo dos períodos. Então, ele toma um empréstimo ali em fevereiro e ele vai começar a pagar já no próximo período. O que acontece do ponto de vista de caixa? Do ponto de vista de caixa, eu vou ter lá embaixo, vamos pegar aqui, primeiro, a aquisição de imobilizado. Ele diz que adquiriu uma máquina, que são 2 milhões, mais imóveis no valor de 1 milhão. E houve captação de empréstimo de 1 milhão. Tá? Então, o imobilizado é o total do que foi adquirido. Aqui é a aquisição de imobilizado. Né? E a contrapartida aqui vai ser a captação de empréstimo. Então, do ponto de vista de caixa, eu vou incluir aqui também o valor que foi tomado emprestado. Tá? Então, eu vou ter um fluxo de financiamento de 1 milhão, um fluxo de investimentos de menos 3 milhões, e aqui a situação vai ser menos 3 milhões, tá? Porque nós temos a questão do estoque também. Vamos, antes de ver o estoque, só ver como é que vai ficar aqui o nosso balanço patrimonial. Nós temos uma máquina que está registrada aqui no valor de 2 milhões e imóveis no valor de 1 milhão. Então já faço o registro aqui a partir do mês da aquisição. Tá? E a gente vai ter aqui algumas informações extras. Ele diz que a depreciação da máquina é 10% ao ano linear, que dá 0,83% ao mês, e imóveis 5% ao ano linear, que vai ser 0,42% ao mês. Então, nós já vimos na aula anterior o que é a depreciação, né? E aqui eu tenho então a depreciação acumulada. E aqui os meus imóveis eles vão diminuindo de valor. Tá? E depois a gente vai ver que a depreciação tem um impacto no resultado. Tá? Mas por enquanto vamos ficar por aqui. Nesse mês a gente ainda tem a situação do estoque, né? Porque ele diz lá que é feita a compra de estoques à vista por 1 milhão. Então, como a gente já tinha visto lá no caixa, tem mais essa saída de 1 milhão aqui. Aqui por estoques, né? Variação no capital de giro. Então, qual que era a situação de estoques em janeiro? Era zero. Agora ela passou para 1 milhão. Então, tem uma variação negativa, né, de 1 milhão. Por isso que ele aparece aqui dessa forma. Tá? E a gente vai ter um estoque aparecendo lá, a entrada de estoque aparecendo aqui no balanço patrimonial. E, mais uma vez, vai ter que fechar os dois lados. Né? Agora eu tenho 7 milhões em total de ativos e 7 milhões em passivo e patrimônio líquido. Por enquanto ainda não tenho resultado e tenho a variação do caixa, como a gente viu, em menos 3 milhões. Tá? Então, essa variação aqui, ela vai justamente aparecer aqui. Né? Meu caixa era 6 milhões e agora ele é 3 milhões. Então, eu desembolsei 1 milhão do meu estoque, que eu vejo pela variação, eu posso ver pela variação da conta estoques, e eu também desembolsei 1 milhão numa máquina que eu paguei à vista, e mais 1 milhão por 50%, desculpa, 1 milhão no imóvel que eu paguei à vista, e mais 1 milhão na máquina, que eu paguei somente 50%, e o outro 1 milhão veio de empréstimo. Tá? Então, no final aqui, saiu do caixa 3 milhões. E essa é a situação que a gente tem do balanço patrimonial. A demonstração de resultados do exercício, por enquanto, não temos resultado. E aqui, então, demonstração de fluxo de caixa. Então vamos para o próximo evento, que aí a gente já começa com apuração de resultado. A empresa começa a operar, faz vendas de 1 milhão e 700 no mês, com o uso do estoque comprado em março. E ela também faz compra de estoques a prazo, com 90 dias para pagar, no valor de 2 milhões. Então vamos lá, vou pegar essa primeira situação aqui. Ela faz vendas, né, de 1 milhão e 700 no mês,
e utiliza todo o estoque que ela tinha comprado no mês anterior. Só deixar eu ver aqui. Com estoque... Desculpa, aqui é estoque comprado em fevereiro, tá? Fevereiro. Vou arrumar aqui. Então, início da operação com vendas de 1,5 milhão no mês, com uso do estoque comprado em fevereiro, que é esse estoque de 1 milhão aqui. Beleza, vamos lá. Então, em março, ela vendeu 1,5 milhão. E aí, para a apuração do resultado, nós temos outras informações extras aqui. Por exemplo, despesas gerais e administrativas são 15% da receita líquida. Imposto sobre receita de 10%, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, 34% sobre o resultado tributável. Então, aqui nós temos uma situação de uma empresa que apura o resultado pelo lucro real, tá? Porque nós vamos ter o tributo aqui incidido sobre essa base de cálculo. É claro que isso aqui é uma simplificação também, né? Mas então vamos lá. Primeiro, imposto sobre vendas. Ele diz, o exercício, que é 10% sobre a receita bruta, essas vendas de 1,7 milhão. Então, vou chegar na receita líquida, certo? Vou tirar os custos. O que são esses custos? Como ele diz aqui, houve o uso do estoque comprado em fevereiro. Então, o estoque que ele comprou em fevereiro por 1 milhão, ele usou aqui, né? Então, vai ser menos 1 milhão. Lucro bruto. Então, eu vou ter receita líquida menos custos, vou chegar no lucro bruto. Despesas gerais e administrativas, ele diz que é 15% da receita líquida. Então, vai dar 229.500. Vou chegar no meu EBITDA, o resultado operacional, tá? Agora, eu vou tirar a depreciação e amortização. Então, eu já calculei aqui depreciação e amortização. Como a gente viu, imóveis, ele deprecia a uma base e máquinas, ele deprecia a outra base, né? Então, só recapitulando aqui, imóveis vai ser 0,42% ao mês e a máquina vai ser 0,83% ao mês, certo? Então, eu vou ter aqui essa depreciação, a cada mês, essa depreciação aqui. Só um detalhe aqui, no balanço aparece a depreciação acumulada, tá? Depreciação acumulada. Mas do ponto de vista de resultado, é o que vai sendo depreciado a cada ano. Nesse primeiro ano aqui vai bater, desculpa, nesse primeiro mês vai bater, mas se eu somar ali essas duas células, né, aí já não vai mais bater. Por isso que eu estou sempre somando essa primeira célula aqui do primeiro mês, que é referente a um único mês. Então, ok, tirei depreciação e amortização, vou chegar no meu EBIT, ou no Earnings Before Interest and Tax. Então, é o resultado antes de juros e de impostos sobre a renda. Então, vai dar 279.700. Agora, vamos para o resultado financeiro. Aqui, o que impacta na demonstração de resultados do exercício é somente o pagamento de juros, tá? E não a amortização, ou seja, o abatimento do saldo devedor. Então, indo lá para o meu sistema de financiamento, que é sistema de amortização constante, eu tenho os juros que são pagos, que são esses aqui, e aqui o valor que é amortizado. Então, o valor que é amortizado é o que vai diminuindo o saldo devedor. Os juros é aquilo que incide sobre o saldo devedor do período imediatamente anterior, tá? Ou do final do período, né? Então, é somente os juros que têm impacto no resultado. Inclusive, quanto mais juros eu pago, menor vai ser a minha base do tributo sobre renda, tá? E a amortização, ela não interfere. Então, não interfere na apuração do resultado, né? Então, eu tenho aqui as despesas financeiras, então, por isso que elas vão aparecendo dessa forma aqui. Eu vou ter um Earnings Before Tax, e agora eu tenho imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, como nós vimos é 34%, tá? Que é sobre esse valor aqui. Essa aqui é uma simplificação, né? Na prática, esse valor ainda vai para o livro de apuração do lucro real, mas aqui a gente não vai entrar nesse detalhe. Então, nós temos o lucro líquido final, que é esse valor aqui do EBT menos o imposto de renda, vai dar 178.002, certo? E agora vamos apurar o fluxo de caixa pelo método indireto. Eu começo pelo lucro líquido, eu tiro aqui os itens que têm efeito não caixa. Então, o principal deles, geralmente, é a depreciação e amortização. Depois, no exemplo da Hering, eu vou abrir lá o fluxo de caixa pelo método indireto. E vocês vão ver que tem outros itens lá também. Mas o principal deles acaba sendo depreciação e amortização. Eu vou chegar no lucro líquido, efeito caixa. Ou seja, eu pego o meu lucro líquido e somo ou subtraio todos aqueles itens que não têm efeito caixa. Ou seja, que não interferem no caixa. Então, eu vou chegar no chamado lucro líquido efeito caixa, que seria, nesse exemplo aqui, este. Vou fazer a variação do capital de giro
E aí chegamos em estoques, e aqui no caso do estoque existe esse item na sequência, né, que é compra de estoques a prazo com 90 dias para pagar no valor de 2 milhões. Tá? Então, o meu estoque aqui ele vai aumentar. Né? Eu gastei aquele 1 milhão que eu tinha, mas entraram mais 2 milhões aqui, que é exatamente isso que nós vemos nessa abertura da conta de estoques, né? A entrada de 2 milhões e a saída de 1 milhão. Então, no final das contas, o efeito caixa disso é esse que nós estávamos vendo aqui, né? O efeito caixa do ponto de vista de estoques é menos 1 milhão. Mas houve o prazo dos fornecedores. Né? Então, o fornecedor deu um prazo e a conta de fornecedores ela acabou tendo um efeito positivo no caixa. Né? A gente vê que aumentou aqui a conta fornecedores em 2 milhões. Tá? Então, foi um efeito positivo no caixa. No final, o caixa, pela variação do capital de giro, ele aumentou 1 milhão, por causa desses efeitos aqui. Tá? E o fluxo de caixa operacional, eu vou pegar esse 1 milhão, mais esse lucro líquido efeito caixa, vou chegar no meu fluxo de caixa operacional. Em relação a fluxo de caixa de investimentos, nós não temos mais nenhum evento, e o que nós temos é o fluxo de caixa de financiamento. Então, na DRE, nós subtraímos os juros, e agora, do ponto de vista efeito caixa, e não resultado, né, o efeito caixa, é o pagamento aqui, ou seja, sai do bolso da empresa a amortização, né, que é aquela parcela que vai diminuir, é aquela parte, né, da parcela que vai diminuir o saldo devedor. Então, 41.667. Ok? Então, é esse aqui o efeito, o fluxo de caixa de financiamento. Então, aqui é negativo, né, porque sai o dinheiro do caixa. A empresa vai lá e amortiza uma parte. Então, no final das contas, eu tenho esse aumento do caixa de 1.157.135. Então, vamos ver lá. O meu caixa aumentou aqui, né? Exatamente isso. Está batendo aqui com a conta caixa. E agora eu vou ter que ter total de ativo e mais uma vez total de passivo e patrimônio líquido batendo. Beleza, deu certo. Bom, próximo item. Agora nós temos em abril vendas de 1.600.000 com uso de 50% do estoque. Lembrando que a empresa agora tinha aqui estoques de 2 milhões, então ela usou 50%, ela usou mais 1 milhão desse estoque. Né? Então, ela vai ter aqui uma saída de estoque de 1 milhão, ela tinha 2 milhões, vai ficar com estoques de 1 milhão agora. Tá? E ela vendeu, o valor de vendas dela foi um pouco menor, 1.600.000. Eventualmente, de repente, ela teve que dar desconto, teve que diminuir o preço de venda, né, para poder, talvez tenha uma situação de competição. Tá? Então, ela vendeu 1.600.000 e aqui a gente entra num processo bastante semelhante do que a gente fez anteriormente. Então, vou passar mais rápido aqui. É a questão dos impostos sobre vendas. Nós vamos tirar os custos. Aqui, os custos é 1 milhão, porque, como ele diz aqui, usou 50% do estoque que tinha um estoque de 2 milhões, então usou 50%, 1 milhão. Vai chegar no lucro bruto, tira as despesas. Aqui, depreciação e amortização, como eu falei, ela permanece sempre igual, porque ela é linear, né? E o que muda aqui é o resultado financeiro, porque agora eu tenho juros incidindo sobre um saldo devedor que é um pouco menor. Então, os juros agora, ele é de 9.583. Tá? Então, vou tirar esses juros aqui, o resto tudo igual, vou chegar num lucro líquido de 127.787. Mais uma vez aqui, lucro líquido, tenho a depreciação e amortização, lucro líquido efeito caixa. Né? Aqui eu tenho variação de estoque no caso positivo, porque o meu estoque diminuiu, então tem um efeito positivo no caixa, fluxo de caixa da operação, aqui fluxo de caixa do financiamento, de novo a amortização, e eu vou ter esse aumento no caixa aqui, tá? Então vamos lá, bateu de novo, certo? Bateu de novo aqui também. E um outro detalhe que eu acabei não comentando antes é que nós temos aqui também a conta de lucros acumulados. Tá? Então, aquele lucro que a empresa vai gerando, ele vai entrando nessa conta aqui, tá? E vai fazendo com que o patrimônio líquido aumente. No caso das empresas, sociedades anônimas, não existe essa conta lucros acumulados. Né? Todo resultado da empresa tem que ser dado um destino. Mas para sociedades limitadas, existe essa conta lucros acumulados, então
é um resultado que fica lá, os sócios ainda não deram um destino, ou seja, que vai ser distribuído ou que vai ser reinvestido na própria empresa, não há um destino específico, tá? Então, essa conta lucros acumulados, então ela vai aumentando justamente porque vai existindo lucro na empresa ao longo do tempo, ok? Então, vamos para o último item, vendas de 1.400.000 com uso do restante do estoque. E ele vai pagar dividendos de 200% do lucro apurado no mês. Isso que pode até parecer um pouco estranho, né? 200% do lucro apurado no mês. Mas vamos ver lá. Então, a empresa zerou o estoque. Ela zerou o estoque, ela gastou aquele 1 milhão que ela tinha. E isso vai ter um efeito caixa, né? Que vai ser positivo, diminuiu o estoque. Depois a gente vai ver lá na frente. Nós temos o resultado aqui muito semelhante, né? Agora, é claro que, evidentemente, o lucro líquido aqui vai ser menor, porque, eventualmente, a empresa teve que vender por um preço menor e acabou apurando menos receita com o mesmo custo, tá? Então, isso no final vai dar um lucro menor. Então, vejam que existe uma sensibilidade aqui. Digamos que ela tem uma situação de concorrência que ela teve que baixar o preço, né? Então, aqui ela teve um lucro bem menor. E aí o exercício diz que vai ser distribuído, do ponto de vista de dividendos, né, 200% desse lucro. Mas como que pode ser isso, né? Ora, isso pode acontecer sim, porque justamente a empresa ela tem lá um resultado, né, lucros acumulados. E ela tem dinheiro em caixa também. Então ela vai terminar o caixa aqui com mais de 6 milhões. Né? Terminar de abril para maio mais de 6 milhões. Então, ela pode sim distribuir esse lucro até muito maior do que 200% do resultado desse mês de maio, tá? Do ponto de vista de fluxo de caixa, então, nós teremos essa diferença aqui, que é o pagamento de dividendos. O pagamento de dividendos, ele faz parte do fluxo de financiamento. Depois, inclusive, a gente vai ver que no caso da Hering, esse é um item bastante relevante, o pagamento de proventos, né? Pode ser dividendos, juros sobre capital próprio. Então, são proventos recebidos pelos acionistas da empresa. E aqui, então, 200% daquele valor vai dar 54.164. Então, o fluxo de caixa do financiamento foi esse. E o aumento, mesmo ela pagando esse dividendo, né? Houve aumento do fluxo de caixa. Então, houve aumento da conta caixa, né? Eu vejo aqui que o fluxo de caixa foi 952 mil. Outro item interessante, né, que eu vejo que operacionalmente a empresa é bastante saudável, se eu pegar aqui o seu fluxo de caixa operacional. A gente vai ver também que é um caso muito semelhante ao da Hering, que sempre tem fluxo de caixa operacional positivo. Que mais que nós temos aqui? Então, do ponto de vista de balanço patrimonial, a gente tem uma pequena redução aqui da conta de lucros acumulados, né? O estoque, como eu falei, ele zera. E nós temos, mais uma vez, batendo aqui os dois lados, total do ativo com total do passivo mais patrimônio líquido. Então, este é o nosso exemplo, faz a integração entre o balanço patrimonial, o demonstrativo de resultados do exercício, e o demonstrativo de fluxo de caixa. Acho que ficou bem claro a importância de cada um desses demonstrativos, a relevância que ele tem de trazer informações separadas, mas que se complementam. Então, vamos ver mais no exemplo da companhia Hering. Concluído esse exemplo, a gente retoma aqui, então, um resumo, uma síntese do que são essas demonstrações. Balanço patrimonial, uma demonstração estática, situação patrimonial do momento, resultado do exercício. Ela é uma demonstração dinâmica, né? Ela vai mostrar o que aconteceu ao longo do exercício, partindo desse regime de competência, né? O regime econômico. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados, a gente não focou aqui nesse curso, né? A gente viu a DFC, demonstração de fluxo de caixa, também uma demonstração dinâmica, né, que ela vai mostrar o que aconteceu ao longo de um exercício, olhando simplesmente para as entradas e saídas de caixa. Então, aqui a perspectiva financeira da empresa e aqui na DRE eu tenho a perspectiva econômica da empresa. Vamos olhar agora o caso da companhia Hering, olhar o demonstrativo de fluxo de caixa da companhia Hering. Então, aqui eu tenho o DFC, os números do DFC. Vejam que é o método indireto, né? Ele começa com o lucro líquido e aqui ele tem os ajustes, então, para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais. Então, todos esses itens aqui são itens que apareceram lá no DRE,
mas que não significaram impacto no caixa. Então, ele está fazendo todos aqueles ajustes, né? O que a gente fez lá no último exemplo era a questão da depreciação e amortização, que é bastante comum, né? Não é uma saída de caixa, então eu vou somar de volta, ele está fazendo isso aqui. Mas tem outros itens menos representativos aqui também, tá? E aí, ele vai ver o investimento em capital de giro, que é a mesma lógica do que a gente fez anteriormente. Então, aumento ou redução em estoques. Então, eu vejo aqui claramente que de 2016 para 2017, a empresa aumentou estoques. Então, teve um impacto negativo no caixa dela. Tá? De 18 para 19, a empresa aumentou estoques também. Tá? Mas aqui, de 16 para 17, isso foi bem mais significativo. Conta fornecedores. De 16 para 17, impacto negativo no caixa também. Ou seja, eu tive redução da conta de fornecedores, né? Diminuí conta fornecedores, perdi prazo com os meus fornecedores, algo nesse sentido, né? Eu tive que desembolsar o dinheiro para pagar os fornecedores, saiu o dinheiro do meu caixa. Então, eu vou chegar aqui no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Vejam que mesmo assim, a Hering, apesar das dificuldades que passou nos últimos anos aqui, ela sempre gerou caixa na sua operação. Ela sempre gerou caixa na sua operação. É aquilo que eu comentei anteriormente, né? É esperado que uma empresa saudável gere caixa na sua operação. Pode acontecer de um período ou outro não gerar caixa? Pode acontecer, né? Mas não sucessivamente. Vamos olhar aqui para o fluxo das atividades de investimento. O fluxo das atividades de investimento, ele acaba sendo bem mais negativo, né? Por quê? Porque a empresa está sempre investindo, ela está sempre modernizando o seu parque fabril, ou ela está fazendo manutenção dos equipamentos, aquisição de ativo imobilizado, ela está sempre fazendo aquisição de ativo imobilizado. É claro que aqui entra uma discussão de que quanto de aquisição que ela está fazendo. Será que é uma aquisição que vai aumentar a capacidade de produção dela, ou é uma aquisição simplesmente para ela manter a capacidade produtiva, tá? Então eu posso olhar essa relação também, do tanto que a empresa está investindo em imobilizado em relação àquilo que ela deprecia, né? Que o que ela deprecia em princípio seria o que ela precisaria repor para manter a capacidade produtiva. Então a empresa está investindo muito mais do que ela deprecia ou não, tá? Isso seria um ponto interessante. Mas então o caixa líquido das atividades de investimento ele tende a ser aqui sempre negativo para o caso de uma empresa com essas características da Hering, tá? E por fim, fluxo de caixa das atividades de financiamento. Eu tenho aqui aumento de capital, então os aumentos de capital eles não são tão significativos. Tá? Olha só, aqui, juros sobre capital próprio e dividendos pagos, como aquele exemplo que eu mostrei anteriormente. Então eu tenho muitas saídas aqui de proventos, né? Juros sobre capital próprio e dividendos que a empresa paga. Então isso aqui é dinheiro entrando no bolso do dono da empresa. E vejam que como ela está sempre gerando caixa na sua operação, ela tem dinheiro disponível para ir lá e pagar, né, esses juros sobre capital e dividendos. Por exemplo, em 2017, ela pagou 260 milhões. Vamos ver qual foi o lucro líquido em 2017 da empresa, que aparece aqui em cima. Foi 263 milhões. Então, como a gente viu lá naquele exemplo, né, ela... deixa eu pegar aqui de novo. Aqui ela pagou quase tudo que ela teve de lucro, ela pagou, né? Mas como eu mostrei ali para vocês, não existe às vezes tanta relação do resultado econômico com o resultado financeiro. A empresa pode gerar muito caixa e ter um resultado econômico baixo, tá? Então, por isso que todas essas demonstrações elas são importantes. Eu tenho que olhar para elas de forma conjunta, tá? Empréstimos tomados, né? No caso da Hering, a gente já viu que ela não é muito de contrair dívida, né? Então, ela veio mais pagando empréstimos do que tomando empréstimos, né? Então, dinheiro saindo do caixa. Aí ela ficou praticamente sem dívida, né? Se eu olhar mais para o passado aqui, quando ela tinha um pouco mais de dívida, né? Eu vejo que ela vai aqui quitando essas dívidas e depois ela fica sem dívidas. E por fim, então, tem o aumento ou redução no caixa, aumento, redução no caixa e equivalência de caixa, e é justamente o que mudou lá. Esse aumento e redução é o que mudou no meu caixa se eu olhar no balanço patrimonial, tá? Essas contas aqui tem que bater, assim como no exemplo, tá? Então eu tô vendo aqui que existem períodos em que o caixa aumentou, que o caixa diminuiu, tá? Mas essa conta final, ela vem desses três componentes, da operação, de financiamento e de investimento.
E aí, voltando, um ponto que a gente viu quando nós estudamos a DRE, que no cálculo do EBITDA, eu mostrei para vocês o cálculo do EBITDA e também coloquei ali embaixo o fluxo de caixa da operação, tá? E falei, olha, tem lá o indicador de conversão de caixa. Eu acho que agora já ficou mais claro para você a importância de olhar para isso. Porque isso aqui ele é um resultado econômico, né? Uma perspectiva de que a empresa, que esse dinheiro em algum momento vai entrar para a empresa. Mas a gente sabe que receita pode ser uma venda que a empresa fez a prazo, ela não recebeu ainda. Se ela não receber, né, se ela tiver muita inadimplência, calote, né, não receber essas vendas a prazo que ela fez, eu vou ter uma conversão para caixa muito menor. Então é interessante olhar esse indicador de conversão de caixa ao longo do tempo para ver se essa situação está saudável, né? Porque muitas vezes o EBITDA ele é utilizado como um parâmetro para a geração de caixa da empresa. Por quê? Porque eu tirei depreciação e amortização, né, o resultado da operação aqui, tirei a parte financeira, etc. Então, isso aqui é o que a empresa vai gerar de caixa, mas pode não acontecer. Mas se eu olhar esse indicador de conversão de caixa ao longo do tempo e ele se manter próximo ali de 100%, né, oscilando às vezes um pouco para mais, um pouco para menos, mostra que a empresa está saudável desse ponto de vista. Tá? Então, eu estou comparando o EBITDA com o fluxo de caixa da operação da empresa, aqui no caso de 2019. Bom, fechamos nosso curso por aqui. Nós vimos o balanço patrimonial, vimos a DRE, vimos o DFC e vimos a relação que existe entre todas essas demonstrações, tanto da perspectiva econômica, que é o que interfere no patrimônio, quanto olhar para o fluxo de caixa, né? Entender a importância de olhar para o fluxo de caixa gerado na empresa. Espero que você tenha gostado, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau!